5 a 6 meses depois de ter começado aqui na internet a trabalhar como afiliado, eu consegui fazer mais de 10 mil por mês. Eu comecei a fazer mais de 10 mil por mês, trabalhando exclusivamente aqui com a internet, como afiliado em casa, né? E mais ou menos ali um ano e meio e pouco depois disso, eu bati o primeiro 1 milhão como afiliado e um pouco também com gestão de tráfego. E agora, esse ano ali por agosto de 2022, eu bati o meu primeiro 1 milhão lá na Hotmart em comissões, né? A maior parte como afiliado e também tinha um pouco de produtor, um pouco do que eu vendo dos meus treinamentos. E hoje, mesmo com 2 anos e pouco de experiência, se eu pudesse recomeçar do zero, eu certamente teria feito um caminho diferente. Um caminho no qual eu teria menos estresse e com mais rapidez, né? Com mais velocidade, eu conseguiria ter chegado certamente nos resultados que eu cheguei com menos tempo e com mais velocidade. E é isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar qual que é o melhor caminho para começar a ver de internet da maneira mais fácil para ter resultados mais rápidos. E para você ter uma ideia, se eu pudesse desfazer algumas coisas que eu fiz, algumas insistências de cagadas que eu fiz lá no começo, eu certamente teria os resultados que eu tenho hoje em provavelmente 1 ano ou até menos tempo. E por isso eu te convido a assistir todo o vídeo aqui, porque eu vou passar todos os macetes e tudo aquilo que pode encurtar e mudar o teu jogo de uma vez por todas para ter resultados melhores aqui no digital. A primeira coisa que eu teria feito para começar de internet quando eu larguei meu emprego lá em 2019 para 2020 era começar como afiliado. Eu vim de um mercado, né? Eu comecei no mercado aqui digital pelo dropshipping. Por quê? Porque 2017, 18, 19, o mercado de afiliados ele era um mercado onde a galera ficava lá fazendo aquele vídeo na praia com a arrasta para cima e estimulava muito a eu interpretar que aquilo era um dinheiro fácil, um dinheiro que na verdade não era real ou que era muita mentira e muita promessa. E realmente tinha muito isso. Era um mercado de muita promessa, de muita mentira. Eu não gostava disso. Então por isso que eu fui pro dropshipping. Eu achava aquilo mais real. Vender um produto que eu não tinha estoque, vender um produto que vinha da China, e eu não precisava me mexer na operação. Só que são mercados completamente diferentes. O mercado como o dropshipping, o mercado de PLR, o mercado de outras coisas aqui no digital, coprodução ou até gestão de tráfego, eles envolvem que tu entenda um pouco de vários processos de vendas. Processos de vendas que muitas vezes a gente não tem talvez uma capacidade inicial de lidar com eles. E foi o meu caso. Eu não sabia lidar muito bem com alguns processos, eu não gostei de todo aquele processo e por isso eu me identifiquei muito com o mercado de afiliados, porque lá eu comecei a aprender o básico, que era só a vender. Não tinha que me preocupar com entrega de produto, não tinha que me preocupar com a oferta que eu ia fazer, com a página de vendas, nada disso. Eu só tinha que pegar o link de um produto, a página de vendas dele, passava para alguém e fazia uma venda. Então o primeiro tópico de todos é começar como afiliado para entender todos os processos. E normalmente quem não indica começar com isso, ou quem não indica o mercado, é porque provavelmente nunca trabalhou com isso, tá? Então esse é um dos tópicos que eu vou falar aqui, mas já vou te dar um alerta. Nunca ouça conselhos de quem nunca colocou a pele em risco naquilo que quer jogar. A segunda coisa que eu faria aqui, se eu estivesse começando do zero hoje para ter resultados mais rápidos, seria como afiliado fazendo anúncios, ou seja, é o que a gente chama de fazer tráfego pago. Como assim? Quando tu vê anúncios na internet, no Google, no Face, nada mais está acontecendo que pessoas estão te mostrando algum tipo de produto ou te oferecendo algum produto. E é uma das estratégias que eu mais ensino aqui no meu canal, principalmente começando fazendo anúncios no Google, que é o que a gente chama de Google Ads, e foi a forma como eu realmente comecei. Só que eu teria feito coisas diferentes. Uma das principais coisas que eu teria feito, e é uma frase que me marcou demais, eu teria começado testando muito mais. Eu testei pouco no começo, eu testava pouco, eu tinha muito medo, e por isso que eu comecei pelo Google, e é por isso que eu digo e sempre sugiro começarem pelo Google, porque lá a gente consegue começar encontrando públicos mais qualificados para vender como afiliado. Não precisa ter uma estrutura complexa, não precisa ter um site, não precisa ter nada disso. Aqui no canal eu já mostrei diversas vezes, tem vídeos onde eu mostro sobre isso. Eu sugiro que tu olhe depois os vídeos aqui do canal onde eu mostro exatamente sobre isso. Olha os últimos vídeos, tu vai ver algum deles onde eu explico as estratégias que eu mostro para começar aqui como afiliado. Mas o fato é, quando tu começa com tráfego pago, tu dá mais velocidade. Para o quê? Para fazer a primeira venda. Isso é importante para tu entender e tu acreditar no mercado digital. Querendo ou não, tu tá na tua casa, mexendo no computador, tu nunca viu uma venda online acontecendo. Tu nunca viu o teu celular com uma notificação de venda. Tu precisa ver para crer. É o que a gente fala, depois que a gente vê, é impossível desver. Isso é importante no começo do teu processo. Por isso que muitas pessoas entram nesse mercado e desistem, porque elas tentam pegar estratégias que parecem mais fáceis ou que parecem mais rápidas, mas muitas vezes não são de anúncios, muitas vezes elas são só promessas de estratégias e no final a pessoa se ilude, nunca vê nada acontecendo e acha que não funciona e ela desiste. E eu não quero que tu tenha que passar por esse processo, eu não quero que tu passe por esse processo de querer desistir ou de desistir, porque não faz sentido nenhum. Ele é um mercado que ele muda vidas, mas a pessoa precisa ver algumas coisas acontecendo para se afirmar mais, para ter mais vontade de continuar. Isso é importante um pouco no processo. E aqui a gente entra na terceira coisa que eu teria feito se eu começasse do zero. Depois que eu fiz a primeira venda, eu ainda demorei mais ou menos 5 ou 6 meses, na verdade foram 7 ou 8 meses para começar a trabalhar conteúdo orgânico, para criar audiência, para
para fazer alguma coisa de tráfego orgânico. Isso foi um erro da minha parte, porque eu demorei muito para testar outras estratégias. Fez uma venda, já pode testar outras estratégias, já pode ir para tráfego orgânico, já pode tentar fazer vendas na gringa, já pode tentar fazer outras formas de vender como afiliado mesmo. Não tô falando de tentar ser uma outra coisa, mas é outras estratégias dentro daquele meio que tu tá fazendo aqui, como afiliado, por exemplo. Eu demorei 4 meses depois de ter feito a primeira venda para começar a criar campanhas para vender na gringa. E é praticamente idêntico. Nos meus treinamentos mesmo eu mostro isso pros alunos, que é muito simples de vender em dólar. É muito simples igual a vender aqui no Brasil. Só que eu tinha essa questão de eu demorava demais. Então, seguindo a mesma linha do primeiro, testou rápido, conseguiu fazer uma venda, tráfego orgânico. Estuda YouTube, estuda Instagram, estuda copy, começa a estudar outros processos, mas estuda praticando. Por isso que se tu não tem problemas com aparecer ou quer criar um canal, cria o teu canal. Faz alguma coisa, não fica parado só fazendo a mesma coisa sempre. Uma estratégia validou, começa a escalar ela e começa a testar outras. Vai te ajudar a acelerar o teu processo. A terceira coisa que eu teria feito, e na verdade eu fiz um pouco isso, é aprender com quem tá no campo de batalha, não com quem conquista o teu like. Como assim? Muitas vezes a gente é seduzido, principalmente aqui no YouTube, lá no Instagram, por pessoas que têm lá métricas de tipo 1 milhão de seguidores, 1 milhão de inscritos, 500 mil inscritos, e a pessoa, muitas vezes elas precisam gerar conteúdo. Eu mesmo gero conteúdo aqui. Só que existe uma diferença entre gerar conteúdo sobre algo que tu faz e sobre gerar conteúdo sobre algo que o mercado está querendo saber. Qual que é essa diferença? É o famoso skin in the game, com a pele em jogo. É observar pessoas e quando tu quiser aprender com elas, pessoas que fazem aquilo que elas ensinam. Por exemplo, eu falo muito de Google Ads e é muito comum a gente pegar canais grandes aqui de 500 mil inscritos, de 1 milhão de inscritos, de pessoas que estão ensinando Google Ads, só que elas não fazem aquilo, elas fazem um vídeo para criar conteúdo sobre aquela estratégia e alguém que está no campo de batalha consegue perceber que muito daquilo que aquela pessoa está falando não funciona no campo de batalha ou não é tão bem feito no campo de batalha. E eu não tô criticando essas pessoas ou dizendo que elas não podem criar conteúdo. Elas podem, devem, faz parte do papel delas, querendo ou não, elas estão mostrando oportunidade para outras pessoas e muitas dessas pessoas depois vêm no meu canal, vêm em outros canais estudar o assunto, mas a questão é, quando tu tenta buscar conhecimento com alguém que só criou um conteúdo daquele assunto, mas não tem skin in the game, não tá fazendo aquilo na prática, querendo ou não, tu vai ter um conteúdo muitas vezes que não é condizente com a realidade ou que não é profundo o suficiente para te dar os resultados que tu quer. Esse é um ponto muito importante, é por isso que eu não deixo de fazer aquilo que eu ensino. Por exemplo, eu ainda sou afiliado, vendo no Google Ads no Brasil e na gringa. Por quê? Porque eu treino os meus alunos e eu ensino eles a fazerem isso. E quando eu tô no campo de batalha, eu consigo trazer um conteúdo extremamente atualizado. Então, quando tu for decidir de quem tu vai procurar um treinamento ou tu vai estudar aqui na internet, procura pessoas que estão fazendo aquilo que elas ensinam. É que nem a pessoa que tem um canal no YouTube que vai ensinar PLR, mas ela não faz PLR. Ou uma pessoa que quer ensinar dropshipping e não faz. Eu mesmo fiz dropshipping, eu poderia muito bem criar um curso de dropshipping, só que eu não faço mais dropshipping. Então não faria sentido. Eu poderia te ensinar como ligar a Shopify, como comprar na China, comprar no AliExpress. Eu poderia te mostrar todos os processos, mas não faria sentido porque eu não faço mais isso. Seria um conteúdo desatualizado. Então procura quem tem skin in the game, a pele em risco. Esse é um termo criado pelo Nassim Taleb, é um escritor gringo, né, que ele tá estabelecido aí pelos Estados Unidos. Ele fala muito isso no livro Com a Pele em Risco, ou Arriscando a Própria Pele, tá? E é exatamente essa expressão, procure por pessoas que estão fazendo aquilo que elas falam. Faça o que eu faço e não só o que eu falo, ok? Isso é muito importante e quando eu comecei a buscar essas pessoas, agilizou meu processo. Se eu tivesse me amparado só nessas pessoas no começo, eu sei que eu teria chegado em resultados rápidos muito antes. E eu sei que muitos de vocês atrasam porque vocês pegam muitas vezes um treinamento do fulano que é muito conhecido ou que fala de vários assuntos, mas não tem a pele em risco, não faz nada do que ele fala, só cria conteúdo. Nada contra, ele tá te mostrando uma oportunidade, mas muitas vezes não é um conteúdo profundo e que vai te dar resultados realmente mais rápido. Outra coisa que eu teria feito se eu estivesse começando do zero hoje, que me daria resultados mais rápidos, é descobrir o momento certo de testar novas estratégias. E parece um pouco assim, muito subjetivo qual que é o momento certo, mas basicamente eu tenho às vezes alunos lá dos meus treinamentos, meu treinamento do MTE, por exemplo, que lá no MTE tem várias práticas onde ensina a galera na prática como testar algumas coisas, como validar e como ver as estratégias funcionando para vender como afiliado através do Google Ads, por exemplo. E na prática 1, se a pessoa já fez uma venda, ela já pode começar a prática 2. Só que alguns alunos ficam naquela prática e ficam por meses ali e ficam só ali. Qual que é a questão aqui? A questão é que tu pode muitas vezes estar perdendo a oportunidade por não testar outras práticas. E é claro que a prática 1 já é ali, a prática 2 já é ali, porque eu entendo que através daquele processo de práticas que eu ensino, os alunos vão ter melhores resultados. Mas eles poderiam muito bem começar a prática 1, fez uma venda, como eu disse aqui, e testar
testar algo no orgânico, algo com outras estratégias, com Instagram, algo com YouTube, algo com TikTok. Por quê? Porque assim eles vão estar diversificando. Isso é importante. Por que diversificar é importante? Porque vamos supor que aconteça alguma coisa na estratégia que tu tá testando, ou no produto que tu tá testando. O que tu vai fazer se aquilo ali acabar? Se aquilo ali der algum problema? É bom tu ter outras coisas ao mesmo tempo, se possível, não muitas. No começo, foca em uma, validou, vendeu, pum, testou, vai pra próxima, testa outra e outra. Talvez tu se identifique com a sexta prática e não com a primeira, ou com a terceira ou com a quarta. E não é só o meu treinamento, tu não precisa comprar meus treinamentos. O que eu tô querendo ressaltar aqui pra ti é, comece a validar as estratégias que tu vê aqui no digital e depois parte pras próximas, porque talvez tu se identifique com uma que não tem nada a ver com a inicial. Eu não tenho como saber, e é por isso que descubra o momento certo pra testar novas estratégias. Isso tu aprende fazendo e levando o conceito inicial aqui do vídeo, erre rápido. Isso tu aprende a errar rápido e corrigir os teus erros, tu vai conseguir também com mais eficiência aprender a testar e quando testar uma coisa nova e quando fazer outra estratégia. E a última coisa que eu faria se eu estivesse começando hoje, e esse para mim é o mais importante de todos e que me dariam resultados mais rápidos, é aprender a respeitar o meu processo. E eu tô dizendo pra ti isso aí. Eu comecei esse vídeo citando vários números. Eu sei que alguns de vocês, até pela questão de se espelhar em mim, de me ver como uma pessoa, talvez um modelo a ser seguido, o que necessariamente é bom e ao mesmo tempo tem que ter um certo cuidado, preciso entender uma coisa: cada um de nós tem um processo próprio. Eu costumo dizer mesmo, até acabei levando lá no meu Instagram recentemente alguns alunos que tinham resultados mais assim humildes do que aqueles que eu trago aqui no YouTube. Alunos que estavam fazendo lá 2, 4 mil, 7 mil no mês. Por quê? Porque eu comecei a perceber que quando eu trago alunos aqui, ou quando eu trago pessoas que têm resultados muito grandes, muitos de vocês começam a se comparar. Nossa, por que eu só fiz R$1.000 em vendas esse mês? Nossa, por que eu fiz só uma venda essa semana? Muitas vezes tu tá te comparando da forma errada, porque tu não sabe qual que é o universo daquela pessoa, o quanto de aprendizado ela teve que passar, quais situações ela teve que passar e quanto tempo ela teve para dedicar e dinheiro para isso ou não. Eu não tô dizendo aqui que quem tem mais dinheiro ou quem tem mais tempo consegue resultados mais rápidos. Não, muito pelo contrário. Aqui no canal mesmo eu já acabei trazendo aqui pro canal pessoas que tinham resultados muito bons e com pouquíssimo tempo para se dedicar no dia a dia às vezes, ou até dinheiro, começando com muito pouco dinheiro. Por quê? O mais importante é tu entender que o teu processo ele vai ser único. Não adianta tu se comparar, tu, uma mãe que tem 2 filhos em casa, que trabalha muitas vezes, se comparar ao Thiago que na época começou focado exclusivamente do digital. E muito menos eu quero que tu use isso como uma desculpa para não executar, tá? Esse é um erro muito grave também. Não adianta se comparar e não adianta se comparar no contrário, dizer não, então eu não vou conseguir. Porque eu já apresentei pessoas aqui no canal, mães, já apresentei aqui que eram mães de família, vários tipos de pessoas, vários perfis de pessoas diferentes que conseguiram. Porque o mais importante é tu querer, mas não se comparar, aprender a respeitar o teu processo, a tua jornada, as tuas dificuldades, os teus problemas, os teus acertos. E eu digo muito, eu gosto de sempre citar um caso, né, de quando eu tava começando lá, meu primeiro mês num curso que eu havia comprado de Google Ads lá no começo, primeira semana, eu tava lá começando a testar a estratégia sem nenhum resultado, e teve um aluno que fez R$2.000 em 2 dias ou um dia. Ele pegou uma estratégia lá que ele nem sabia que ele estava fazendo ela, e ele conseguiu ter um resultado muito bom. E automaticamente nós éramos da mesma turma e começamos no mesmo dia, inclusive o treinamento. Eu me comparei àquela pessoa, me senti muito frustrado. Só que depois eu fui entender que aquela estratégia ele acabou encontrando um pouco meio que sem querer, mas ele tava ali testando. Então era mérito dele, mas ao mesmo tempo era uma exclusividade daquilo que ele conseguiu. Eu tinha que entender isso e respeitar isso, porque no meu processo era diferente. Se eu ficasse apenas olhando para aquilo dizendo, nossa, olha como ele conseguiu R$100, R$1.000, R$10.000 em uma semana, em um mês, eu não consigo, eu estaria me auto-sabotando. Por que eu estaria me auto-sabotando? Eu estaria me desmotivando sem necessidade. Não adianta, não se compara a ninguém. As tuas dificuldades, as tuas facilidades, os teus acertos, os teus erros são únicos porque são teus. A tua jornada é diferente da minha, que é diferente de outras pessoas, e eu não tô aqui para ostentar os meus resultados, não. Tem pessoas com resultados muito mais rápidos que os meus e muito mais expressivos. Justamente por isso eu também já me comparei várias vezes e me senti frustrado. Por quê? Porque é normal, a gente sempre se compara a alguém que está superior a gente, não alguém que está inferior. Sempre quando tu te comparar, compara alguém que está com níveis e notas ou resultados menos expressivos que os teus, para tu perceber que na verdade essa comparação também é injusta, porque talvez ela esteja com resultados menores porque ela tem um ambiente diferente do teu, ela tem uma jornada diferente da tua, assim como a jornada a quem tu tá se comparando é diferente da tua. Todos nós temos uma jornada única, foca no teu processo. E se esse vídeo te ajudou
ajudou, deixa aquele like aqui embaixo, comenta algum dos tópicos foi mais importante para ti, qual que tu faria. Eu digo e reafirmo, começar como afiliado é sensacional, algo que mudou o meu jogo. Eu te espero ver no próximo vídeo. Até mais.